Uhum. O Freud, uma das coisas que eu estava relembrando aqui, ele se formou como médico. Ele era um médico, neurologista, e ele estudou com o Breuer. Lá no finalzinho do século XIX, século 19. XIX, 1880, mais ou menos. E o Breuer, esse cara, ele tinha uma técnica que depois com Freud ele foi lá implementando, que era a técnica catártica, que era basicamente, eles usavam hipnose, tanto que tem o caso famoso, o caso da Ana O. Se vocês colocarem aí no YouTube ou na internet, no Google, enfim, vão ter várias pessoas falando sobre esse caso, né, que é um caso bem famoso do Breuer. Mas, basicamente, o que é? A técnica catártica, a gente vai falar um pouquinho mais, mas ela é uma pré-psicanálise, porque ela lidava principalmente com hipnose. Quem desenvolveu mais isso foi o Breuer, que se tornou um interlocutor do Freud. Uma das coisas que a gente fala, que todo mundo diz, e não deixa de ser verdade, é que o Freud cria a psicanálise, mas a gente vai ver que ele vai criar essa teoria, essa prática, mas através de contatos e cartas e conversas com uma série de outros profissionais, que na época eram médicos, não existiam analistas ainda. E aí tem todas as fofocas maravilhosas, por exemplo, quando ele era muito próximo do Jung, que fundou depois a psicoterapia de fundo analítico. É psicologia analítica, tá certo. Então, Freud, ele tinha contatos, ele trocava cartas e, enfim, conversas e tudo mais com várias pessoas de várias áreas, principalmente médicos, enfim, na época não tinha o conceito de psicanalistas ainda. E tem todas as dinâmicas humanas que fazem parte disso. Por exemplo, para quem gosta das partes de fofocas históricas, tem ele e o Jung, que eram próximos, foram próximos por muito tempo e tudo mais, pesquisaram juntos, mas depois tem um rompimento, que é quando, por exemplo, o Jung funda a psicologia analítica, que é uma outra linha. Então, por um tempo eles caminham juntos, depois eles vão para lados diferentes. Eu acho que vale só pontuar, pensando historicamente isso. Existe uma. A gente está na virada do século XIX para o século XX, então as pessoas estão descobrindo muitas coisas. Tem o Freud ali com seus estudos, tem o Breuer com esse método catártico, que daí a gente fala um pouquinho mais depois. Mas tem um ponto que muita gente considera o marco da psicanálise, que é a publicação do livro A Interpretação dos Sonhos, que ele é publicado em 1900, mas ele foi terminado em 1899, mas teve esse lançamento em 1900 justamente para ser uma grande virada, uma grande coisa na história da psicanálise, porque a gente vai falar mais para frente. O sonho, ele é muito importante. O sonho é a estrada régia para o inconsciente, já diria o Freud, uma dessas frases para choque de caminhão, assim. Uhum. Enfim, tem mais alguma coisinha, Kelly, que você quer trazer? Então, nessa busca aí, né, dele se deparar com essas questões que não eram físicas, e aí ele foi, né, buscando de onde vêm esses sintomas, e aí ele foi, né, foi através aí dessas coisas do catártico, da hipnose, foi verificando que a gente tinha conflitos ligados ao emocional e até experiências traumáticas que não estavam conscientes para a gente. Então, aquilo que aconteceu um dia, eu carregava ali de uma forma até mesmo sem saber que eu estava carregando tudo aquilo. E aí, Freud, ele tenta trabalhar com a hipnose, né? E aí dizem, né, como diz a Natasha, nas fofocas da vida, dizem que ele não era uma boa pessoa para atender a hipnose, né? Ele não conseguia trabalhar muito bem com isso, mas atendendo na hipnose até onde ele chega num caso de uma paciente que pede para ele deixá-la falar. Né? Porque a hipnose, o que que era? Né? A pessoa ela falava no momento ali de não consciência, e quando ela retorna, o que que é aquilo que ela falou na não consciência? Às vezes continuava no inconsciente, né? Uhum. Até que essa paciente fala para ele: me deixa falar, que eu preciso falar sem interrupção. Onde ele vai para o método atual, que é a associação livre. Uhum. Né? Então, na verdade, o que a gente trabalha hoje na psicanálise, ele surge da interferência aí de uma paciente, né? Pedindo para ele: Uhum. me deixa falar, que é o que eu preciso. Né?